meus 18 anos, eu estava lá dentro de um terreiro de candomblé. Eu cresci, fui criada para me tornar uma mãe de santo. Então talvez você que tenha nascido na igreja não tenha o entendimento do que significa cantar "Não há outro como tu". Eu posso dizer que eu conheci inúmeros deuses, falsos deuses, e existe algo que só está no nosso Deus. Lá fora você vai ver um Deus que promete fertilidade, outro Deus que promete casamento, aí vira lá a estátua de cabeça para baixo e fala que casa, aí pune a estátua que chama de santo, porque aí dá tudo errado. Mas o nosso Deus é só um que provê todas as coisas. Nós não precisamos buscar um Deus para falar da nossa vida financeira, outro para falar da nossa vida amorosa, outro para falar dos relacionamentos, outro das causas impossíveis. Não! A Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus sem rosto. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento todos os deuses que tinham um rosto, uma imagem, essa imagem, esse rosto, refletiam a área de atuação deles. O coelho era a fertilidade, então a deusa que tinha um formato semelhante era adorada com ovos que representavam fertilidade, coelho que representava fertilidade. Mas o nosso Deus não tem rosto, porque Ele é especialista em todas as causas. Eu gostaria que nesse momento você adorasse ao seu Deus, entendendo que não há outro como Ele. Será que você pode, com toda a convicção que existe dentro de você, declarar que Ele é santo, declarar que Ele é santo, e que não há outro Deus como o nosso Deus, não há outro além dEle, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro na terra, no céu, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia. Olha para essa pessoa que está do seu lado agora. Cara de profeta, voz de profeta, para dar uma injeção de fé nele. E fala assim: hoje Deus vai te dar um novo coração. Hoje Deus vai abrir a sua sepultura. O seu velório foi cancelado. Aleluia. Você pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Meus irmãos que estão aqui nos instrumentos, eu quero deixar vocês muito à vontade para quando o Senhor tomar vocês, se a bateria tiver que rasgar, você rasga, que eu vou te acompanhar. Porque vocês não estão aqui para me servir, nós estamos servindo juntos ao Senhor. Então eu entendo que vocês são um tangedor. Quando o profeta vai se manifestar, ele fala: tragam-me antes um tangedor para que a presença de Deus se manifeste. Então eu creio que vocês não estão aqui só para tocar um instrumento, mas que vocês são tangedores da presença de Deus.
Então fiquem muito à vontade. E que o Senhor nos una em nome de Jesus nesse tempo. Abra sua Bíblia. Em Ezequiel. Capítulo 36. Versículo 26 ao 27. Se eu estiver errada, me digam, porque eu tenho descalculia, os números se embaralham, tá? Que bênção estar aqui com vocês. Eu creio que o Senhor vai fazer algo muito especial no nosso meio. Eu costumo entender que quando nós falamos hoje de cristianismo, muitas vezes nós temos uma ideia muito impossível de servir a Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha uma frustração muito grande de que eu não conseguia trazer o meu pai para Jesus. Como eu disse, eu fui criada em terreiro, e o meu pai é como se fosse um pai de santo, um babalaô que se chama. E eu me lembro que um dia, ainda quando eu morava com meu pai e com a minha mãe, eu chorei ao Senhor, eu falei: Senhor, onde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? E assim que eu saí do quarto, meu pai me chamou para tomar café. E ele falou assim: minha filha, eu quero te dizer que hoje eu acredito que algum evangélico presta por causa de você. E eu falei: pai, por que você não entrega a sua vida a Jesus? E ele me disse: porque eu nunca vou conseguir ser certinho igual a vocês. E ali eu falei: então eu tenho uma notícia para você, pai. Você está mais próximo de ser salvo do que muita gente, porque você reconhece que você não é certinho. E ali eu vi que eu tinha um grande desafio, que era pregar o verdadeiro evangelho em uma nação que distorceu completamente o verdadeiro evangelho durante anos. Hoje nós temos uma má fama de que nos sentimos superiores às demais pessoas. Hoje o evangélico se tornou simplesmente, muitas vezes, um moralista. E muitas pessoas não estão vindo a Jesus, porque a imagem que nós passamos não é de que nós fomos salvos, mas é de que nós somos tão perfeitos, que nem sequer precisamos ser salvos de nada. E então, quando nós iniciamos uma caminhada com Cristo, muitas vezes nós somos tomados pela sensação de: eu não sou bom o suficiente. E o que nós mais vemos são pessoas virando evangélicas, mas não se tornando cristãs. Pessoas que estão dentro da igreja e às vezes querem fazer o que é certo, mas com a motivação errada, porque elas acreditam que em algum momento vão conseguir ser merecedoras da graça de Deus. E o que eu quero que você entenda nesse momento é que não há nada que você possa fazer para merecer a graça de Deus. Desista. E se você está vivendo uma vida dentro da igreja, ano após ano, mas você não experimenta da paz de Deus que excede todo o entendimento, eu quero que você saiba que Deus tem mais para você. Isso não é normal. Se você é alguém que tem vivido dentro da igreja, mas tem um casamento de fachada porque é o certo, eu quero te dizer que Deus tem mais para sua família. Isso não é normal. Na linguagem do céu isso não é normal. Na cultura do céu isso não é normal. Eu quero te dizer que se você vem à igreja e todo culto para você é uma tortura porque você segue preso nos mesmos vícios, eu quero te dizer que Deus tem mais para você. A questão é que não tem como você viver um cristianismo sem o Espírito Santo de Deus. Parece redundante, mas em um certo contexto da palavra, quando a mensagem do Evangelho começou a ser pregada, pessoas estavam se convertendo àquele que nós chamamos de Messias, Jesus. Paulo vai chegar a um povo e vai perguntar assim:
por acaso, povo que tinha se convertido a Jesus, por acaso ouvistes falar de Espírito Santo? E eles vão responder: nunca ouvimos falar dele. E muitas vezes estamos dentro da igreja sem conhecer o Espírito Santo de Deus, e por isso tem sido chato, tem sido insuportável. Deus não te chamou só para ter uma religião chamada evangélica. Deus te chamou para ter uma vida com Ele por meio do Espírito Santo. E essa promessa está aqui em Ezequiel, no Antigo Testamento, onde é dito: então irei aspergir água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos eu vos purificarei. Eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Não tem como andar nos estatutos sem o Espírito. Não tem como guardar os juízos sem o Espírito. Não tem como ser liberto dos vícios sem o Espírito. Não tem como buscar ao Senhor sem o seu Espírito. E Deus te trouxe até aqui nessa noite porque Ele quer colocar em você o Espírito. Talvez você não tenha se dado conta de quem Ele é, mas eu vou tentar descrever como Ele age. Ele é aquele que toda manhã tem soprado o fôlego na sua narina. Ele é aquele que toda semana te dá novas chances. Ele é aquele que em momentos em que você pensa que não tem mais jeito, vem e aparece com um consolo. Levanta alguém com uma palavra. Ele é aquele que te lembra do que tem que ser lembrado. Ele é alguém que te ensina a respeito de Deus. Ele é aquele que te convence sobre aquilo que é certo e sobre aquilo que é errado. Ele é aquele que dia após dia continua insistindo em você. Até quando você desistiu, Ele continua insistindo e investindo em você. Só que muitas vezes nós não damos atenção ao Espírito de Deus. E Ele está o tempo todo ao seu lado, desejoso por habitar em você. E muitas vezes você vem para a igreja e você tem uma visitação do Espírito Santo. Mas o Senhor não te trouxe aqui para você ter mais uma visitação. Ele te trouxe até aqui para você se tornar definitivamente habitação. Essa palavra, essa promessa foi entregue a um homem chamado Ezequiel. Ezequiel foi um dos homens levantados por Deus para profetizar na época do exílio. A Bíblia vai dizer que ele tem uma experiência com a glória de Deus. E aquela experiência vai mudar tudo. E o Senhor vai falar: a quem eu enviarei? Só que o detalhe é que Ezequiel nunca quis ser profeta. Ezequiel vinha de uma linhagem sacerdotal. Ezequiel cresceu no templo, foi criado no templo, foi criado para o templo. E ele passou por um tempo de preparo, porque não era de qualquer jeito. Não é igual hoje em dia que a pessoa do nada decide: vou subir no púlpito, vou abrir igreja, vou virar pastor. Não era assim não. Ele passou por anos de preparo para ser sacerdote. E a Bíblia diz que justamente quando se passaram os 30 anos que eram necessários ele ter para que ele começasse a exercer o ofício sacerdotal dentro do templo, servindo ao templo, ele estava no meio de um cativeiro. O templo havia sido destruído e o povo de Deus havia sido levado cativo para a Babilônia. E cativeiro não tem templo. Quando foi chegado o dia, finalmente tão esperado, dele viver aquilo que ele esperou por toda
na vida, agora vai dar certo. Deus chama ele e fala: eu te faço agora profeta. Profeta é coisa de Deus, mas não é o que Ezequiel queria ser. Eu estou falando com pessoas que não estão sabendo lidar com uma mudança de direção de Deus. Pessoas que estão ainda tentando lutar por uma idealização que elas criaram em suas mentes ao longo de suas trajetórias. E eu vim até aqui para te dizer que Deus não tem compromisso em cumprir os sonhos que Ele não colocou no teu coração. Há sonhos que você tem que nasceram do seu complexo de inferioridade. Deus não tem compromisso em cumpri-los. Há sonhos que você tem por conta do meio que você viveu. Ezequiel sonhava em ser sacerdote porque a linhagem dele, a família, era de sacerdote. Era tudo que ele conhecia. E às vezes você está criando sonhos com a limitação da experiência daqueles que vieram antes de você. E Deus não vai fazer você sonhar mais baixo só porque você não viu ninguém ser o que Ele está te chamando para ser. Por que Ezequiel não podia ser sacerdote? Porque os sonhos que Deus coloca em nossos corações não são simplesmente para o nosso prazer. Os sonhos que Deus coloca em nossos corações são para que nós venhamos atender demandas. No tempo do cativeiro não tinha templo. Para que serve um sacerdote em um cativeiro? Aí Deus chama um homem que cresceu no ambiente religioso, cresceu no templo, cresceu servindo gente do templo, para pregar no meio de um cativeiro, para ser profeta no meio de um cativeiro. Já não bastava o cenário do cativeiro, Deus faz um convite que não parece nada tentador. Deus vai começar a falar com ele que Ezequiel estava sendo chamado para a casa de Israel. Esse é o primeiro ponto interessante. Por quê? Porque a casa de Israel significava aqueles que conheciam teoricamente a Deus. No meio de um cativeiro, a grande urgência era revelar a mensagem de Deus àqueles que diziam conhecer a Deus. Porque não sei se você sabe, mas profeta não é adivinhador. Profeta pode ter o dom de profetizar, mas o que marca um profeta é o fato dele ser um amigo íntimo de Deus, e alguém que conhece do coração de Deus e comunica o coração de Deus às pessoas. O fato de um profeta ser profeta é o fato dele saber revelar aquilo que está nas Escrituras, de maneira que aquela palavra se torne viva para os demais. Então Ezequiel estava sendo chamado para um povo que teoricamente conhecia a verdade, ensinava a verdade, defendia a verdade, mas não vivia a verdade. Tem gente que acha que fazer missão, que evangelismo é só em rave, missão é só na África. Experimenta pregar para quem acha que já sabe de tudo, ensina tudo, mas não vive nada. É mais fácil você ganhar um ateu para Jesus do que um religioso nascido e criado na igreja. Ezequiel estava sendo chamado para ser profeta, para ser boca de Deus para gente que amava o templo, mas odiava o Deus do templo. Tem gente que ama servir na igreja, mas odeia as pessoas da igreja. Adora o cargo que tem, mas detesta ter que sorrir para os outros. Se puder só ter o crachá, tem como, pastor? Eu só tenho o crachá. Tem gente sendo ungida pastor que não gosta de gente. Você está do lado do pastor, parece que é tudo horário marcadinho na agenda, porque senão ele não olha nem na tua cara. Entra no
gabinete, legal, sai dali, parece que nem te conhece. Gente que ama o templo, mas não suporta passar 5 minutos do dia orando ao Deus do templo. Não parece uma tarefa fácil. Então Ezequiel vai ter uma experiência com a glória de Deus. E nesse momento, quando a glória de Deus é revelada a ele, ele cai com o rosto em terra. E todas as vezes em que Deus quer te dar um novo coração, todas as vezes em que Deus quer te apontar para um novo destino, Ele vai fazer você cair com o rosto em terra. O encontro com a glória de Deus sempre vai te enfraquecer. E nos teus momentos de fraqueza e humilhação, as fortalezas dos seus achismos, dos seus sofismas vão sendo enfraquecidas. Às vezes Deus precisa permitir que você esteja humilhado diante dEle, para te enfraquecer, porque é na sua fraqueza que Ele se aperfeiçoa. É quando você começa a acreditar que talvez você esteja errado, que Ele estabelece sobre a tua vida aquilo que é certo. Então, a Bíblia vai dizer que Deus fala: Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. Em outras palavras, é como se Deus dissesse: legal a experiência com a minha glória, agora se coloca de pé, porque eu não terminei o que eu tenho com você. Deus me trouxe até aqui para falar com pessoas que amam a experiência da glória, amam o mover, amam o louvor, amam o arrepio, mas estão há anos só experimentando e não se colocam de pé para dar continuidade ao que Deus começou. E Deus está te falando: se recomponha. Chegou o tempo de você se colocar de pé, porque eu só comecei e você parou na primeira fase. Tem gente que tem o mesmo conhecimento da Bíblia há 10 anos, não acrescentou nada. Imagina você estar há 10 anos tentando viver de uma refeição que você fez há 10 anos atrás. Você ia estar morto ou não ia? É assim que está o teu espírito, morto. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso significa que assim como o alimento físico vivifica o nosso corpo, o alimento espiritual vivifica o nosso espírito. Se você estivesse sem comer alimento físico, ao mesmo tempo que você está sem ler a Bíblia, você estaria vivo? É por isso que você não ouve Deus, você está morto espiritualmente. Morreu, tem tempo já. Mas eu vou à igreja, mas está morto. Está vindo à igreja porque já não consegue ouvir Deus há muito tempo. Está vindo à igreja porque não é que celebra o pastor, que honra o pastor, que se submete à visão pastoral, não. É porque você já não tem relacionamento com Deus. Aí você pensa: vou ter que ouvir alguém falar alguma coisa. Então, quando Deus inicia com você, existe a experiência da glória, mas existe o momento de você fazer alguma coisa depois dessa glória. Então está escrito que naquele momento em que Deus ordena que Ezequiel se levante, entrou nele o Espírito, e quando falava com ele, pôs ele de pé, e ouvi o que me falava. É interessante porque quem já teve uma experiência com a glória de Deus, muitas vezes nós, apesar de estarmos conscientes, de fato perdemos a nossa força física. Eu já tive uma experiência com Deus que eu fiquei 3 dias como se meu corpo estivesse doente. Foi quando Deus me mandou voltar para o Brasil. E eu sentia como se o meu corpo tivesse adoecido. As pessoas falavam, eu não conseguia ouvir o que as pessoas falavam, ficava tudo distante. 3 dias como se eu tivesse febril, mas eu não tinha febre.
Então é difícil muitas vezes, depois de uma experiência com a glória de Deus, se levantar. E não só com a glória de Deus. Há muitos momentos de nossas vidas que nós estamos, assim como Ezequiel, prostrados, porque existia a glória. Mas o que muitas pessoas não falam da experiência com a glória, é que a experiência com a glória de Deus te frustra. A experiência com a glória de Deus destrói sonhos. A experiência com a glória de Deus destrói relacionamentos que você projetou para o seu futuro. A experiência com a glória de Deus arranca coisas que você achava que tinha e não tem. A experiência com a glória de Deus mostra que você é pior do que você é, do que você acha que é. Então a experiência verdadeira com Deus é desconfortável. Você vê o que você não queria, você abre mão do que você queria, você começa a sonhar o que antes você não sonharia, não queria. Aí depois que o povo é pronto, é lindo, mas não era aquilo que você tinha sonhado. Então há momentos em que você está prostrado e todo mundo fora está vendo o que Deus está fazendo na tua vida, mas dentro de você tem a frustração, a decepção com Deus, a ira com Deus, porque não era aquilo que você queria. E muitas vezes nós estamos perdendo a experiência da glória, porque estamos olhando para a expectativa que foi quebrada. Ezequiel estava diante da glória, mas humanamente era completamente possível e provável que ele tivesse na experiência da glória pensando assim: meu Deus, eu não me preparei para isso, eu não pedi para ser profeta, eu não cresci para estar em cativeiro, eu cresci para servir em templo, eu cresci para ser sacerdote. E nesse momento, quando nós estamos nessas crises com Deus, Deus manda nos colocarmos de pé. Deus está falando com você que tem guardado uma revolta muito grande dentro de você. Você não tem coragem de colocar diante de Deus, mas dentro de você tem guerreado com Ele. Você tem duvidado, você não tem aceitado. E isso está te consumindo, está te exaurindo, está roubando as suas forças. Mas Deus está falando: põe-te de pé. E aí talvez você fale: Maria, esse Deus é desumano, porque eu já não tenho força. Mas escuta, o Deus que fala põe-te de pé a alguém sem força, é o Deus que logo em seguida faz com que o Espírito levante aquele que está caído. Deus nunca vai te dar uma direção que Ele não esteja completamente comprometido em te capacitar a seguir. Mas você precisa decidir. Eu imagino Ezequiel decidindo: eu quero ficar de pé, mas não estou conseguindo. Mas quando ele decide eu quero, o Espírito entra e efetua. Porque quando o teu querer passa a ser o querer de Deus, o Espírito te capacita em tudo. Porque tudo aquilo que você faz na força do seu braço, você tem que sustentar com a força limitada do seu braço. Deixa eu te falar, ela acaba. A força do seu braço acaba. Mas tudo que Deus levanta, só Deus abate. Você pode estar fraco, mas Deus vai estar sustentando. O braço não está aguentando, mas Deus está sustentando. Eu não aguento mais, mas Deus está sustentando. Aleluia. Eu vejo Deus nessa hora restaurando o vigor. Eu vejo Deus curando depressões crônicas que já tinham tomado o seu corpo. A junta já estava doendo, não tinha mais força. O Espírito de Deus está tocando o seu corpo agora. 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 Espírito de vida. Espírito Santo. Põe-te de pé. Diga: Espírito de Deus, eu quero voltar a andar. Eu quero voltar a crer. Eu quero voltar a caminhar. Mas eu não tenho força. Mas o Espírito entrou nele e começou a levantar. O Espírito nessa
te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Receba cura, receba ânimo. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti. Meu coração, o meu coração queima por ti. Ficou. Eu não vou ficar falando levanta, senta não, tá? Fica à vontade aí. Ficou. A glória de Deus, quando vem, não vem só para te impactar. Ela vem para te transformar. Ela vem para te ativar. Ela vem para te comissionar. Se quiser pode sentar. Só estamos começando. Deus vai revirar. O que não fez em anos vai fazer hoje. E então aquele homem disse: estou aqui. E Deus continua: eu te envio. Já estava esquisito. Já estava frustrado. Já teve uma experiência com a glória. Ficou enfraquecido. Teve que aceitar que ele não estava onde ele queria, nem fazendo o que ele queria, nem do jeito que ele queria. Aí Deus continua: eu te envio aos filhos de Israel. Não temas as suas palavras. Quando Deus fala não temas, é porque geralmente o homem comum temeria. Nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Eis que eu fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a fronte deles. No português claro foi assim: não tema, porque eles não vão com a tua cara. E eles não só não vão com a tua cara, como eu te predestinei a eles não irem com a tua cara. Eu estou querendo te dizer que você é predestinado a desagradar algumas pessoas para cumprir o teu propósito. Eu estou te dizendo que você tem que parar de se incomodar, de não ser amado por quem não ama o seu Deus. Eu estou querendo te dizer que algumas críticas na verdade são um elogio, porque quando alguém que você não quer se tornar igual te critica, você tem que dar graças a Deus, porque a oposição revela um grau de diferenciação. Eles se opõem porque eles são diferentes. Eles falam de você porque eles não têm o coração como o seu. Eles falam de você porque eles não têm um chamado como o seu. Não tem alívio maior do que gente que você nunca gostaria de se tornar igual não ir com a sua cara. Já estava ruim, mas Deus ainda fala: ó, ainda tem mais. Eu te chamei para um ministério que ninguém vai com a tua cara. Aí hoje tem gente que fala assim: mas eu não sei se meu ministério é esse, porque a igreja ainda não reconhece. Eu não sei se meu ministério é esse, é muito difícil para mim, porque o irmão não curtiu meu post. Por isso eu digo que
Não é que algumas pessoas não saibam qual é o chamado que tem. É porque algumas pessoas não entendem o que é chamado. Chamado é algo que você atende sendo favorável ou desfavorável, bom ou ruim, humilhante ou para sua glória, em algum momento, nos aplausos ou nas críticas. Então algumas pessoas não querem saber qual é o chamado, elas querem usar o chamado para obterem o que elas procuram. Aí elas dizem: eu não tenho chamado. Não é que não tem chamado, é porque você quer fazer algo para ter o reconhecimento que você viu alguém ter. Você quer fazer algo para curar, para tapar uma ferida que você não quer curar. E Ezequiel é chamado então para lidar com gente. O interessante é que Deus fala assim: eu fiz dura a tua fronte contra a fronte deles. É como se Deus realmente mexesse no semblante de Ezequiel. Isso é muito forte, porque quando Deus te convoca, Ele toca até na tua imagem. Às vezes você não percebe, mas os outros percebem algo diferente já em você. Você quer ver o mundo espiritual denunciar que Deus mudou alguma coisa na sua vida? É quando os outros começam a olhar e falar assim: nossa, é diferente, está meio metido. E agora está assim. E na sua mente você só está sendo você. Mas você foi predestinado a desagradar algumas pessoas para cumprir o seu chamado. Você não só vai acabar desagradando, é da vontade de Deus que você desagrade. Faz parte do chamado desagradar pessoas. Não é que você vai se mover para ser inconveniente, não. O cristão não vive para ter guerra, mas o cristão também não tem medo de guerra, não. Eu não me meto na vida de ninguém, mas também não venho me meter na minha vida, se meter na minha vida com Deus, não. Não me meto, a não ser que Ele me pergunte. E não quer ir com a minha cara? Não, vá com a minha cara. Mas não vai de qualquer jeito. Entenda uma coisa: tem pessoas que já decidiram que não gostam de você. Decidiram. Se você for dar um abraço, a pessoa vai dizer que estava tentando sufocar. Se você sorrir, vai dizer que é falso. Se você não falar, vai dizer que é antipático. Porque as pessoas, na verdade, não têm algo pessoal contra você, mas elas estão reagindo ao que elas veem sobre você. E a verdade que está sobre você começa a confrontar a mentira que está sobre elas. Então não leve para o pessoal. Muitas vezes nós pensamos que pessoas estão nos atacando, mas na verdade elas estão se sentindo atacadas, quando nós simplesmente estamos vivendo o nosso chamado. Então Deus vai dizer: eles não vão com a tua cara, já determinei isso, não adianta tentar agradar, já está escrito. Mas além deles não irem com a sua cara, você ainda vai falar as minhas palavras, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. Ou seja, eles não vão com a tua cara e nem vão te ouvir. Gente, não tem uma notícia boa. Aí você fala: quero ministério, quer? É desse jeito aqui que Deus fala com a gente. É desse jeito aqui. Eu canso de ir para a igreja que Deus fala: eu estou te levando porque eu quero. Mas tem gente ali que não suporta você. Você vai uma vez para não voltar mais. Amém, Senhor, eu vou. Eu vou. E então, você precisa entender que a glória de Deus não vem para que você seja amado por todos, mas para te capacitar a amar a Deus sobre todas as coisas. Deus não te chama para dizer: todo mundo vai te amar. Deus te chama para dizer: você está disposto a me amar acima de todas as coisas? E Deus diz: não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come do rolo que eu te dou. Olha que interessante. O Senhor vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, não se torne como aqueles que eu estou te chamando
para ser profeta. Nós temos que ter muito cuidado para não acabarmos nos tornando as pessoas que nós nascemos para não ser. Muitas vezes você acaba se tornando justamente igual às pessoas que você foi chamado para impactar. E logo em seguida Deus diz: não te torne como eles, não vira a mesma coisa do que eles, não te insurjas a casa rebelde, come do rolo que eu te dou. Esse rolo representava as escrituras. Ali continha a lei de Deus, os ensinamentos de Deus. E quando Deus manda o profeta comer o rolo, simbolicamente esse rolo deixa de ser uma coisa e Ezequiel outra. Mas Ezequiel e o rolo passam a ser a mesma coisa. Não sei se está entendendo. Ezequiel deixa de ser uma coisa e a mensagem outra. Ezequiel passa a ser a mensagem. Ezequiel passa a ser o próprio rolo. Ezequiel passa a se alimentar daquilo que Deus o chamou. Quando você tem um chamado, você não ativa, desativa, você é o chamado. Você é a mensagem, você é o sermão, você é a pregação. Você diz assim: mas eu não fiz nada. E tem gente que não vai com a minha cara. É porque sem falar nada você já é a mensagem. Uma vez que você aceita o chamado, você come do rolo, não tem o que fazer, pode ficar quieta, pode entrar e sair de boca fechada, meu irmão. Você virou um com a mensagem, você é a mensagem. Então Ezequiel passou a ser a mensagem. E Deus diz: quando eu disser ao perverso, certamente você morrerá, e você não avisar eles, para adverti-los do mau caminho deles, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas eu requererei o sangue na sua mão. Espera aí que eu vou te explicar. Aí Deus ainda fala assim: ó, eu já te disse que você está sendo chamado para ser o que você não queria, que você está no lugar que você não planejou, que eu estou te dando um chamado que ninguém vai aceitar e validar, que a galera não vai com a sua cara, que não vão ouvir a mensagem que eu estou entregando a você, mas você tem que ser profeta na vida deles. E quando eu disser que eles morrerão por conta das iniquidades deles, você tem que corrigir e abrir a sua boca. Por mais que seja difícil, Ezequiel, não ser aceito por eles, por mais que seja difícil lidar com a rejeição deles. Por quê? Porque se você não avisar a eles sobre os maus caminhos que eles têm vivido, certamente eles vão morrer. Só que você quer saber um detalhe, Ezequiel? Apesar deles estarem em iniquidade, o sangue deles eu não vou requerer da mão de outra pessoa que não seja você. O sangue desse povo que quer te matar vai estar na sua mão. Acho que você ainda não entendeu. O que Deus está falando para você é assim: eu sei, meu filho, que é ruim ser rejeitado, eu sei que é ruim não ser aceito, eu sei que é ruim ser humilhado, mas todas as vezes que você se cala quando eu mando você falar, eu estou cobrando sangue que está nas tuas mãos, por você não cumprir o chamado que eu te propus. Mas é porque eu não sou boa. Não é boa, vai sendo ruim, porque ao menos não vai ter sangue sendo requerido na sua mão. Maria, mas eu me sinto indigno. Mas é mesmo, a gente é muito indigno. Se não for o sangue de Jesus, a gente não presta para nada. Então obedece. Deus usou até uma jumenta. Acredite, Ele usa você. Quando Deus mandar você falar, fale. A cada dia que você adia o cumprimento do seu chamado, da sua vocação,
do relacionamento que Deus tem te proposto com Ele, pessoas estão morrendo por causa da sua omissão. E Deus vai requerer esse sangue de você. Quando Jesus voltar, Ele não vai te comparar com outra pessoa. Ele vai colocar diante de você aquilo que Ele propôs a você. Se Ele te chamou e deu uma empresa na sua mão, Ele vai falar: e aí, o que você fez com essa empresa? Se Ele te chamou como pastor, Ele vai falar: e aí, o que você fez com essa igreja? Você foi pastor? Você fez? Não tem desgraça maior do que uma pessoa, por exemplo, que é chamada para ser um empresário e cisma de ser pastor sem ter chamado. Espiritual não é só o ambiente da igreja. Espiritual é você ser quem Deus chamou para ser. Melhor e mais útil para o reino é um dentista que entende que foi chamado para ser dentista, marceneiro que entende que foi chamado para ser marceneiro, manicure que entende que foi chamado para ser manicure, para cuidar de mulher, para trabalhar com beleza, do que alguém que cisma que foi chamado para viver no altar e não foi. Uma pessoa que está aqui em cima é tão espiritual quanto alguém que não está aqui em cima e tem qualquer outra profissão, contanto que ambas estejam vivendo aquilo que Deus propôs a elas. Tem gente lá fora que é muito mais espiritual do que um monte de pastor. Tem muito mais vida com Deus do que muito pastor, porque ser pastor não é ser mais espiritual. Ser pastor é um ofício. Assim como ser médico, assim como ser doutor, é um ofício. Agora, se você acha que o pastor tem a obrigação de ser mais espiritual, vai para o terreiro, porque essa é a visão de macumba. Essa é a visão do Antigo Testamento antes de Jesus, de que tenha um sumo sacerdote inalcançável que precisa falar com Deus no seu lugar. Por quê? Porque você não pode falar com Deus. Jesus morreu para que você pudesse ter comunhão, falar diretamente com Ele, como um filho fala com o pai. O véu se rasgou. Esse véu é o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, do santo dos santos. No santo dos santos só entrava um homem, um sumo sacerdote, uma vez ao ano, para ouvir a voz de Deus e levar a voz de Deus para o seu povo, e pegar o pecado do seu povo e fazer a expiação diante de Deus. O véu ter se rasgado quando Jesus morre por nós significa que todos têm livre acesso ao Santo dos Santos. O que você tem feito com esse acesso? Não espere que um pastor tenha um compromisso maior em ser espiritual do que você. Todo crente é chamado para ter uma vida espiritual viva, profunda. O véu se rasgou. Então acorde, porque há pessoas morrendo por conta disso. Então a mão do Senhor vai sobre Ezequiel, que vai chamá-lo para um vale, e vai dizer: você vai entrar na sua casa agora e você vai ficar mudo. Você não vai ser capaz de repreendê-los, é muito difícil. Porque quando Deus nos chama, primeiro muitas vezes a gente não quer. Aí depois a gente vai para cima sem nenhum discernimento. E aí há momentos que Deus nos chamou, nós tivemos uma experiência com a glória, e vem um período de silêncio e a gente não entende. Ué, Deus, o Senhor disse que me daria, o Senhor disse que me usaria. Ezequiel acabou de ouvir isso tudo. Você vai falar, você vai pregar, você vai repreender, e Deus fala assim: entra em casa e você vai ficar mudo. Aí você pensa: ué, agora que eu estava aceitando, o cenário não está condizendo com o chamado. Aí Deus fala assim: mas quando eu falar contigo, eu farei que fale a tua boca, e você dirá: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça; quem deixar de ouvir, deixe. Hoje a palavra de Deus vem ao seu encontro, e Ele diz: acabou o período de silêncio. Hoje a minha palavra vem até o seu encontro, porque é chegado o tempo
de eu te dar as palavras e abrir a sua boca. É chegado o tempo de você sair daquele esconderijo e ir para fora. É chegado o tempo de você retomar naquilo que Deus convocou você. Hoje se encerra um ciclo de silêncio. Para de tentar ser ouvido por quem não entende o que você carrega. Fala, quer ouvir, ouça, não quer ouvir, não ouça. Deus está dizendo, eu te chamei para cumprir, não para ser compreendido. Ah, mas não me entende, mas eu não disse que eu ia entender. Eu disse que você tinha que falar. Fala! Abre a empresa que eu mandei. Retoma no que eu te chamei. Volta para o ministério que você enterrou. Hoje acaba um tempo de silêncio de Deus na sua vida. Hoje Deus te chama para retomar de onde Ele parou com você. Não espere que alguém que não anda no mesmo espírito que você valide o que o Espírito diz a você. E aí chega o momento em que Ezequiel tem uma visão. Tem gente que pede, ó Deus, me dá visão. Gente, é sofrido demais. E quando você se envolve com o chamado, não tem para onde você ir. Tem dia que eu falo assim, ó Deus, hoje eu vou no salão, sabe? Vontade de falar com ninguém. Só quero sentar, fazer minha unha, meu cabelo. Aí vem, Maria, eu sou macumbeira, mas eu quero tanto conhecer Jesus. Quando eu vejo, já estou ali. Eu já estou envolvida, já até esqueci que eu estou cansada. Já estou levando a mulher quase para minha casa. É igual quando você entra no Uber e fala assim, viagem em silêncio. Você entra no Uber e você começa a contar a tua vida toda. E o Uber sem responder porque você falou que queria viajar em silêncio. Aí você fazendo um monólogo. Por quê? Porque o teu chamado te persegue. Não tem férias de Deus, não. E então, diante disso, Ezequiel vai ter uma visão. E é dito, veio sobre mim a mão do Senhor. E Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Meu Deus, a história não melhora. Eu acho que você não entendeu. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Deus disse que Ezequiel seria colocado como sentinela, como um vigia daquele povo. Sentinela é alguém que fica em posições, em lugares altos, para detectar o perigo que vem de fora. Só que aí Deus coloca Ezequiel no meio de um vale. Nós precisamos entender que muitas vezes nossa maior ameaça não vem de fora. Quando Deus nos chama para um período de vale, nossos maiores inimigos estão dentro. Não tinha por que Ezequiel estar no topo esperando um inimigo de outro povo vir até ele, porque o maior inimigo estava dentro. O maior inimigo naquele momento do povo de Deus era o próprio povo de Deus. Então Deus fala assim, sai do topo da montanha, não tem que olhar, não é exército inimigo nenhum. O meu povo está destruindo a si mesmo. E então, é interessante perceber que quando alguém era criado para ser um sacerdote, existiam algumas normas. E uma dessas normas era, você não pode tocar em pessoas, corpos mortos. Aí ele não toca em um, Deus coloca ele no meio de um vale cheio de gente morta. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus te chama, é o momento que você vai dar com a sua língua nos dentes. Eu nunca vou tocar em morto. Não, não vai não. Você vai só para o meio de um vale cheio de ossos secos. Quando Deus te chama, você perdoa quem você disse que nunca ia perdoar. Você faz o que você disse que você nunca ia ter coragem de fazer.
Você abraça quem você disse que nunca ia abraçar. Você vai a lugares que você disse que nunca mais ia voltar. No vale você não vê outra saída a não ser se render. Não tem para onde fugir. Há momentos que você não entende nada que está acontecendo ao seu redor, mas você não precisa. Tem momentos que você tem que entender o que está dentro. O que está fora é distração. O que dizem, o que acham, o apoio que tem, o apoio que não tem, distração. No vale você olha para dentro. E então naquele momento, ele já no meio de um monte de ossos secos, o Senhor fez ele andar ao redor deles. Aí Deus tira ele do meio e leva ele para o redor e faz ele começar a caminhar. Deus não está te chamando para andar em cima do que já está morto. Quando Deus te chama, Ele não está te chamando para massacrar quem já está massacrado, matar quem já está morto, não. E aqueles muitos ossos estavam na superfície do vale e estavam sequíssimos. Ou seja, estava mais do que seco, estava sequíssimo. Não estava morto há pouco tempo, estava morto há muito tempo, estava sequíssimo. Eu estou falando com pessoas que já estão mortas há muito tempo. Sonhos, projetos, chamados, enterrados há muito tempo. Ministério enterrado há muito tempo. Relacionamento com Deus enterrado há muito tempo. Só que eu tenho uma boa notícia. Eles estavam mortos, mas eles estavam ainda na superfície do vale. Eu não vim até aqui dizer que você não vai morrer. Eu vim até aqui dizer que já morreu, está morto, tem um monte de coisa morta aí. Mas Deus não te enterrou. Mas Deus não permitiu que tacassem areia em cima. Não acabou. Não vão fechar caixão. Não vai ter velório. Você sabe que morreu. Profetizar não é negar fatos. Você sabe que está morto. Você sabe que perdeu a esperança. Você sabe que perdeu a intimidade. Você sabe que perdeu o ânimo. Você sabe que perdeu o senso, o rumo, o propósito. Mas Deus não permitiu que ninguém enterrasse, porque não acabou. E então Deus perguntou: Ezequiel, deixa eu te falar uma coisa. Por acaso poderão esses ossos voltar a viver? E Ezequiel, muito como nós, diz: Senhor, tu sabes. É como se fosse assim: meu Deus, eu não tenho fé para dizer que sim, mas também tenho temor para dizer que não. É como quando você ora a Deus e Deus fala: você crê? E você: Senhor, tu sabes. Você não tem fé, mas eu também não vou dizer que eu não creio. E então Deus diz: profetiza. Profetiza esses ossos. E diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém vós o Espírito e vivereis. Deus está dizendo: profetiza. Profetiza. Você crê? Então profetiza. Você crê que pode voltar a viver? Tu sabe, Senhor. É como se Deus dissesse: eu quero, profetiza. Você não precisa querer saber se é vontade de Deus restaurar teu casamento. A palavra diz: Deus odeia o divórcio e ama a aliança. Profetiza. Você não precisa querer saber se é vontade de Deus tirar um filho teu das drogas. Profetiza. Você não precisa saber se é vontade de Deus trazer
trazer alívio, descanso para a sua vida depois de um tempo de tanta provação. Ele quer se revelar a você. Profetiza. Profetiza. E então Ezequiel profetizou segundo foi ordenado. E ele diz: enquanto eu profetizava, eu ouvi um ruído, e era como de osso que batia com osso. Maria, eu parei de profetizar porque não aconteceu. Se não aconteceu, não era para ter parado. Profetiza. Ezequiel não profetizou uma vez e parou. Enquanto ele profetizava. Enquanto. Por quê? Porque se não tivesse acontecido, ele não ia ter parado. Se Deus te deu uma palavra, você parou de profetizar. Por quê? Se ainda não aconteceu. Quem te autorizou? Quem te autorizou a desistir do que Deus disse que era seu? E enquanto profetizava, houve um ruído. Ossos batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Deixa eu te falar. Quando Deus decide trazer a vida, fazer viver outra vez, não volta a viver de qualquer jeito não. Volta a viver em ordem. Não é qualquer osso que volta para qualquer osso. Não. Deus faz cada coisa voltar ao seu devido lugar. Eu estou falando que quando Deus decide trazer a vida de novo, começa a acontecer um rebuliço. Ruído não é agradável. Barulho de osso batendo contra osso não é agradável, incomoda. Aí você pode até parar de profetizar, porque eu estou profetizando e está vindo esse som que está me incomodando, está vindo perturbação, está desagradável, está piorando. Não queria tocar em morto, estou aqui agora com um negócio macabro acontecendo na minha frente. Só que, sabe quando você está arrumando a casa e por um minuto você pensa assim: pra que eu comecei isso? Está pior do que quando começou. Sabe? Você começa a arrastar um sofá, arrasta a mesa. Aí, e quando escolhe arrumar armário, vou arrumar o armário, você vê tá um caos. Aí você fala: pra que eu fui inventar de botar ordem? Tá pior do que estava. Profetizar é mais ou menos assim. Quando você profetiza, começa um rebuliço. E muitas vezes incomoda. Você não gosta do ruído, você não gosta do que acontece como consequência daquela profecia. Você acha que está pior do que quando você começou a profetizar. Meu Deus, só piora, eu oro e piora, eu profetizo e piora. Só que antes da casa ficar arrumada, você tem que bagunçar. Tem gente que se acostumou tanto com a desordem, que quando Deus chega para botar ordem, você chama até Deus de diabo. Tem mulher que já se acostumou tanto a mandar no marido, dar ordem no marido, que o dia que o marido fala: não, tu não vai fazer, fala: meu Deus, meu casamento só piora. Piora nada, ele está voltando a ser homem. E você vai voltar a ser mulher. Ai meu Deus, meu filho está fazendo cara feio. Eu só olho: é isso aí, filho pode falar, mãe, não gosto de você. Sabe por quê? Você existe antes dele. Mãe que depende do amor de filho é uma mãe imprestável. Se você depende de validação do teu filho para viver, você não vai saber ser mãe. Amor você recebe do seu marido. Se você for uma boa mãe agora, bem resolvida agora e curada emocionalmente agora, no futuro teu filho vai querer ser teu amigo. Mas mãe, ele só tem uma. Amigo, ele tem vários. Se der para ser amiga, glória a Deus. Mas se você em alguma fase tiver que escolher entre ser mãe ou amiga, Deus te chamou para ser mãe. Ordem. Ah, porque meu filho não está me contando. É porque antes você era uma pessoa tão sem autoridade na tua casa, que seu filho falava atrocidade diante de você, porque não te respeitava. Agora que você está se reposicionando, os limites estão voltando a ser impostos. É o rebuliço. Só que quando a gente se acostuma há muito tempo na desordem e a palavra profética chega, às vezes a gente pensa que piorou, mas não.
Deus está colocando cada coisa em seu devido lugar, cada osso junto a seu osso. E então quando ele olhou, havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele, mas ainda não havia neles o espírito. Isso é terrível, porque já tinha todo o aspecto de vivo, mas ainda estava morto. Só que tem gente que para quando já está com aspecto de vivo, mas ainda está morto. Tem gente que só do casamento parecer que está melhor para os outros, para de profetizar, mas na intimidade ainda está morto. Tem gente que para de profetizar quando Deus ainda não fez por completo. Aí você começa a dizer: ah, Deus, o Senhor prometeu que ia ser daquele jeito, mas daquele jeito eu acho muito inalcançável. Eu já sou grata, assim tá bom. Aí Deus diz: eu ainda não coloquei o Espírito, eu não acabei. Ah, Deus, eu quero casar, não achei ainda a pessoa que a tua palavra diz que eu devo achar. Uma pessoa de Deus, que obedece a tua palavra. Mas tem essa aqui, ó, essa aqui não é ruim não. Os homens agora estão com um papo que é assim, ó: ela não é crente, mas pô, não gosta de beber. Ah, mas no inferno vai ter um monte de gente que não gosta de beber. Uma coisa tem a ver com a outra. Ah, mas não é crente, mas não fuma. Então tá, então, né, vamos dar a mão. Vamos não fumar junto no inferno, vamos não beber junto no inferno. Cristianismo não é mera moral, não. Cristianismo é a decisão de gastar a sua vida aos pés de Jesus. E aí, por você achar que não vai ter como se cumprir exatamente do que Deus falou, Deus, deixa eu falar. Já foi difícil crer que esses ossos voltariam a aparecer que estavam vivos. Agora o Senhor quer que eu acredite que eles ainda vão ser colocados de pé. Eu acho que já está bom, Deus. Aí Deus fala: profetiza o Espírito. Deixa eu te falar uma coisa. Sem o Espírito, pode ter a aparência de que está vivo, pode ser bonitinho, pode ser ajeitadinho, mas nada que não tem o Espírito presta. O que eu estou dizendo para você é que há projetos que Deus te deu e deu errado porque não tinha o Espírito, não tinha o selo do Espírito, não tinha o aval do Espírito. Mas Deus está dizendo: eu hoje mando voltar a viver, mas agora eu vou colocar o meu Espírito. E quando Deus coloca o seu Espírito, não só parece que é bom, não só parece que é próspero, é próspero, não só parece que é de Deus, é de Deus. Porque a tua fé parou, não tem o Espírito, então profetiza. Profetiza o Espírito e diz: assim diz o Senhor: vem dos quatro ventos, Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Deus não ressuscita nada, nem ninguém, para voltar a ser igual era antes. Você acha que Deus te levou a passar isso tudo para você voltar e parar na posição que você estava antes, para ser igual era antes? Sabe por que Deus deixou morrer? Tem um ditado que fala assim: sair só nascendo de novo. Porque é isso. Tem coisa que Deus não faz remendo, Deus não trabalha com gambiarra. Deus fala assim: pode deixar morrer, porque trazer a vida não é mistério nenhum para mim. Deixa morrer que eu vou fazer nascer de novo. Do que já foi. Eu vou fazer de um jeito que sem o Espírito você não fez. Eu vou fazer numa medida que sozinho você nunca faria. E por isso teve que morrer para nascer de novo. E eu profetizei como Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Interessante, porque aqueles ossos, segundo a palavra, representavam todo o povo de Israel. Tinham pessoas de todas as profissões. Não era todo mundo do exército.
é que levanta então todo mundo sendo soldado? Porque não importa a sua área de atuação, não importa a forma que Deus te chamou. Quando Deus te chama para nascer de novo, qualquer coisa que você faça, você faz entendendo que agora você faz parte de um exército. Maria, mas eu cuido da beleza de mulheres. Agora você faz a unha guerreando contra o mal. Maria, mas o que acontece é que eu sou empresário. Agora você empreende entendendo que você está lutando uma guerra invisível. Agora você intercede, você ora sem cessar. Por quê? Porque Deus não faz nada nascer de novo sem ter um propósito de glorificá-lo. E até que Jesus venha, existe uma guerra nessa terra. Deus não te chamou para ser evangélico e ponto. Deus te chamou para você fazer parte do povo dele e glorificar o nome de Jesus nessa terra, para guerrear contra forças ocultas, principados, potestades, hostes espirituais. Não foi só sacerdote que levantou como exército, não foi só pastor que levantou como exército, missionário que levantou como exército. O povo inteiro levantou como exército. Eu não quero saber tua profissão. Se Deus fez nascer de novo, você tem um compromisso de fazer essa vida valer a pena. Você não tem que ter medo de morrer, não. Você tem que ter medo de morrer e ninguém sentir tua falta. Você tem que ter medo de morrer e tua vida não ter valido a pena. Teus dias nessa terra são contados. Está marcado. Deus está chamando para você se erguer nessa hora como soldado. Profetizei. O Espírito entrou neles. E aqueles ossos que estavam secos voltaram a viver e se colocaram de pé. Profetizei, e aqueles ossos se levantaram como um exército. Se coloca de pé nessa hora, se coloca de pé nessa hora e começa a profetizar. Comece a profetizar. Volte a viver, volte a viver. Aqueles ossos voltam a viver, aquele exército se levanta e Deus diz: eu vos darei um coração novo, e eu porei dentro de vocês um espírito novo, e eu vou tirar de vocês um coração de pedra, e eu vou dar a vocês um coração de carne, e eu porei dentro de vocês o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Quando Jesus voltou ao Pai, Ele disse: eu vou, mas eu vou deixar com vocês um outro Consolador. E o Espírito Santo passa então a habitar dentro de todos aqueles que verdadeiramente creem em Cristo. E no momento em que o Espírito Santo entra na sua vida, Ele te dá um novo coração. Ele te capacita a andar segundo os estatutos. Ele te capacita a fazer a vontade de Deus. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo de Deus. Deus veio aqui para te dar um novo coração. Deus veio até aqui para dizer: morreu, mas eu não permiti que fosse enterrado. Eu vim cancelar o velório. Eu vim desfazer o que Satanás estava aprontando. O diabo achou que ia enterrar, mas eu não permiti, porque não acabou a tua história. Eu tenho plano contigo, eu tenho projeto contigo, e só está começando. Só está começando. Em verdade vos digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não for nascido de novo. Teve que morrer. Teve que morrer. Mas Deus não permitiu que fosse enterrado. Abra sua boca nessa hora e comece a profetizar sobre todas as áreas da sua vida que estavam mortas. Comece a profetizar. Comece a profetizar.
você agora. Vida conjugal, volte a viver. Ministério, volte a viver. Volte agora a viver. Volte a viver. Volte a viver. Volte a viver. Profetiza. Profetiza. Até que se cumpra. Profetiza. 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 Quem mandou parar de profetizar? Quem te autorizou a desistir? Quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me
chamou só para uma religião. Eu quero entregar toda a minha vida a Ele. Eu não vou falar se reconciliar, aceitar Jesus. Não. Não vou ficar aqui dando jeitinho de falar. Quem o Espírito Santo chamou sabe que está sendo chamado. Se essa noite o Espírito Santo está te chamando, se você está entendendo uma voz dentro de você crescendo e falando, eu preciso me entregar. Se você quer confessar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Levanta bem alto onde você estiver. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde você estiver, levanta a sua mão. Eu quero orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, nessa hora, eu repreendo toda a ação das trevas que vem tentando roubar a fé, que vem agarrando, segurando as pernas desse homem, dessa mulher, para que eles não entreguem suas vidas ao Todo-Poderoso Senhor e Salvador. Satanás, aqui você é amarrado, amordaçado. Enquanto eu estiver aqui, você não tem autoridade, legitimidade, legalidade para atuar. Agora eu te amarro e te amordaço. Onde você estiver, você quer entregar a tua vida para Jesus, vem até aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Vem, 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 vem. E uma vez que eu Vem, vem, que o coloquei Espírito está te esperando. os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Aí onde você está, a igreja pode junto a eles repetir essa oração. Nunca é demais. Todos os dias eu falo: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, porque olha, se deixar na minha mão não presta. Abre a sua boca onde você está. Eu gostaria que agora os intercessores parassem de orar, para que eles possam orar, amém? Repita essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Espírito Santo, eu te peço, me ajuda a me arrepender dos meus pecados. Pelo teu sangue, eu decido desfazer toda aliança que eu fiz com o inimigo da minha alma. Quando pequei, quando vivi distante de Ti, toda maldição na primeira,
na segunda, na terceira, na quarta geração, eu renuncio agora, pelo poder que há no teu sangue. Eu reconheço, Jesus, que o Senhor veio a esse mundo, sendo Deus em carne, e morreu naquela cruz, por amor a nós, mas ao terceiro dia ressuscitou, e está assentado à direita de Deus. Eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Pai, nós selamos essa oração declarando uma nova estação, declarando cura, declarando libertação, declarando restauração no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Nós tomamos posse do sangue do Senhor, Pai, que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, que nos restaura, Pai, e nos dá um futuro, Senhor, um futuro que nos leva até a eternidade. Aleluia. Nós queremos fazer algo juntos aqui hoje, diante dessa confissão pública aqui hoje, de fé, de entrega, de renúncia. Nesse momento agora, a palavra do Senhor diz que existe uma festa acontecendo nos céus. E se tem festa nos céus pela sua vida, tem festa no céu aqui na Lagoinha também. E para celebrar essa festa, para inaugurar esse novo tempo sobre a sua vida, a Bíblia diz algo poderoso, a Bíblia diz algo sobrenatural, que Deus está celebrando diante dos anjos, ou seja, é o próprio Deus que está festejando. E para celebrar isso, nós vamos fazer algo profético juntos pela sua vida aqui hoje. Nós vamos contar até 3. E quando contarmos até 3, você que está aqui na frente vai olhar para trás e vai conhecer a família que será parte da sua jornada. E você que está atrás, você vai fazer algo junto comigo. Você vai abraçar alguém que está aqui na frente. Você vai liberar uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Quem está comigo aqui, Lagoinha, nessa noite, vamos junto no 3 para estremecer esse lugar. Vamos lá, todos juntos. 3, pode olhar para trás e aplauda bem forte, Lagoinha. Aplauda bem forte, igreja. Aplauda bem forte, celebre. Me envolver em ti, Senhor. Aleluia. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra-te meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que Pai, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Nós te honramos por essa noite. Nós te honramos, Pai. Abençoamos os teus filhos, Pai, que eles saiam daqui hoje, Pai, cheios da tua presença, cheios da tua glória, cheios do teu Espírito Santo. Nós saímos dessa casa, mas não saímos da tua presença. Que a tua presença nos acompanhe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, Pai, e nós estejamos toda essa semana recheados da tua presença. Nos dê uma semana de vitória, de milagre, para a honra e glória de Jesus. E se você crê, eu queria que você fizesse algo bem forte. Você vai dar um abraço em 10 pessoas e vai dizer: vamos para cima, Lagoinha!